Olá pessoal, vamos falar aqui uma apresentação do nosso assunto da semana. Esse assunto ele já foi colocado à disposição desde já faz alguns dias. Então isso aqui é apenas um mero roteiro de como você deve estudar esses assuntos. Só algumas observações. Então, não é a parte mais importante, não. O importante é você ver o texto que está à disposição no Moodle, né? O importante é você entender esse texto. Isso aqui são apenas algumas observações. Bem, nós começamos com um roteiro da nossa apresentação, como sempre. E aqui são as definições. Então, nós começamos com a definição de equação linear. Então, o que vem a ser uma equação linear? Bem, uma equação linear é uma equação que envolve variáveis e são todas do primeiro grau. É tudo expoente 1. Então, aqui eu tenho uma variável x1 com expoente 1, x2 com expoente 1 também, x3 com expoente 1, xn com expoente 1. Então, são variáveis com expoente 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Então, isso aí é chamado de equação linear. Por exemplo, 4x menos 3y mais 8z igual a 10. Isso aqui é uma equação linear, porque está todo mundo do primeiro grau. O x do primeiro grau, y do primeiro grau, z do primeiro grau. Então, é tudo do primeiro grau. Então, isso aqui é uma equação linear. Aí, isso aqui, 4 menos 3 e 8 são os coeficientes. É os números que você escreve junto com as variáveis. São chamados de coeficientes. E esse termo aqui, que não tem variável nenhuma, é chamado de termo independente. Por outro lado, se a equação contiver qualquer expoente que não seja 1, como por exemplo x ao quadrado aqui, x ao quadrado, ou então y ao quadrado, ou então z ao quadrado, então isso aqui é uma equação que não é linear. Isso aqui não é uma equação linear. Então a equação linear é todo mundo do primeiro grau. Bem, o que é uma solução de uma equação linear? Bem, uma solução da equação linear são valores numéricos que quando você substitui na equação, você obtém uma sentença verdadeira. Então, isso é que é uma solução de uma equação linear. Por exemplo, dada a equação 2x mais 3y menos 5z igual a 7, isso é uma equação linear, então esses números aqui, 3, 2, 1, ou seja, x igual a 3, y igual a 2, z igual a 1, isso aqui é uma solução da equação. Por que é uma solução? Porque quando você substitui x igual a 3, y igual a 2, z igual a 1 aqui, você obtém como resultado 7 igual a 7, que é uma coisa verdadeira. Então, isso aqui é uma solução. Por outro lado, se você inverter a ordem, se colocar 1, 2, 3, ou seja, se você pegar x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, então isso aqui não é solução. Não é solução porque quando você substitui, aí você obtém menos 7 igual a 7. Aí menos 7 igual a 7 é claro que é falso. Então isso aqui não é solução. Então 3, 2, 1 é solução. No entanto, 1, 2, 3 não é solução dessa equação aqui. Bem, um sistema linear é um conjunto de várias equações lineares. Você pega várias equações lineares, aí pronto, o nome disso é sistema linear. Aí uma solução são uns valores que quando você substitui no lugar das variáveis, você obtém sentenças verdadeiras. Então isso aqui é uma solução. Por exemplo, vamos considerar o sistema linear 2x mais 2y mais 2z igual a 0, 2x mais 3y mais z igual a 0, x mais y mais 5z igual a 4. Então a gente está dizendo aqui que menos 2, 1 é solução. Por que é solução? Porque quando você substitui x por menos 2, y por 1 e z por 1 aqui, aí você obtém sentenças verdadeiras. Você obtém 0 igual a 0, 0 igual a 0 e 4 igual a 4. Tudo verdadeiro. Então isso aqui é uma solução. Por outro lado, se você pegar x igual a 2, y igual a menos 1, z igual a menos 1 e substituir, então não vai dar uma solução. Não vai dar uma solução por quê? Porque uma das equações fica falsa. A última equação fica menos 4 igual a 4. Então a última equação é falsa, portanto isso aqui não pode ser solução. Bem,
Se o sistema tiver solução, então a gente diz que ele é um sistema possível, ou então compatível. Se o sistema não tiver solução, se o sistema linear não tiver solução, então a gente diz que ele é impossível ou que ele é incompatível. Se ele tiver só uma solução, se a solução for única, então ele é chamado de determinado. E se ele tiver mais de uma solução, então ele é chamado de indeterminado. Se os termos independentes forem todos iguais a zero, quer dizer, se for tudo igual a zero, todas as equações forem iguais a zero, então o sistema é chamado de homogêneo. Por exemplo, esse sistema aqui, x mais y mais 2 é igual a zero, 3x menos 2y mais é igual a zero, 4x menos y mais 3 é igual a zero. Isso aqui é um sistema linear homogêneo, porque tem tudo zero aqui. E aqui a gente dá exemplo de algumas soluções. Por exemplo, 0, 0, 0 é a solução. No entanto, 1, 1 menos 1 também é solução. 2, 2 menos 2 também é solução. 3, 3 menos 3 também é solução. 4, 4 menos 4 também é solução. Então esse sistema ele tem várias soluções. Na verdade ele tem uma infinidade de soluções. Então ele é um sistema possível indeterminado. Dois sistemas lineares são equivalentes quando eles têm as mesmas soluções. Por exemplo, esses dois sistemas aqui, x mais y igual a 2, x menos y igual a 0, 3x mais 4y igual a 7, 4x menos 3y igual a 1, eles não são nem parecidos um com o outro, né? Eles são bem diferentes. No entanto, eles têm a mesma solução, que é a solução 1, 1. Então a gente diz que eles são equivalentes. Todo sistema linear, ele está associado a várias matrizes. Por exemplo, se eu pegar só os coeficientes das variáveis aqui, se eu pegar só essa parte aqui, aí dá a matriz chamada de matriz dos coeficientes. Se eu pegar só os termos independentes, B1, B2, Bn, então dá a matriz dos termos independentes. Então eu tenho aqui os coeficientes e tenho aqui os termos independentes. Mas eu posso ter mais coisas. Se eu pegar as variáveis, a variável dá a matriz de variáveis. E se eu pegar tudo, se eu pegar os coeficientes com os termos independentes, isso dá o que a gente chama de matriz completa. Então, se eu pegar todos os coeficientes juntamente com os termos independentes, então isso dá a matriz completa. Então, todo sistema linear, ele pode ser escrito na forma de equação matricial, do tipo AX igual a B. Então, uma equação matricial, ela é equivalente a um sistema linear. Por exemplo, esse sistema aqui, 2 menos 5, 4, 2 menos 5, 4, 6, 1 menos 1, 6, 1 menos 1, 2, 0 menos 7, 2, 0 menos 7, e aqui x, y, z, que são as variáveis, e aqui são os termos dependentes, 11, 0 menos 9. Então, esse sistema aqui, esse sistema linear, ele pode ser escrito na forma de equação matricial dessa forma. Bem, um resultado que é muito utilizado é o seguinte: todo sistema linear, ele só tem solução única quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Então você pega o sistema linear, aí pega o determinante da matriz dos coeficientes, aí quando dá diferente de zero, então ele tem solução única. Aí isso dá origem a vários exercícios. Isso é um resultado que a gente vai usar muito ao longo do semestre. Então ele deve ficar bem entendido. Então, por exemplo, se você tiver esse sistema aqui dependendo de K, ele depende de K aqui. Então a gente pergunta assim: determine o valor de K para que esse sistema admita apenas a solução 000, ou seja, de modo que ele admita uma solução única. Então, quando isso acontece, então o determinante deve ser diferente de zero. Aí a gente monta aqui o determinante dos coeficientes, aí calcula o determinante, aí o resultado dá 21 menos 5K. Aí para isso aqui ser diferente de zero, isso implica K diferente de 21 quintos. Então esse sistema tem solução única quando K for diferente de 21 quintos. Então esse tipo de exercício, ele é muito comum, aparece com muita frequência e vai aparecer o semestre inteiro algo desse tipo. Então ele deve ser estudado com certo cuidado. Bem, o nosso principal objetivo dessa semana é estudar esse método de resolução chamado método de eliminação de Gauss.
Ele é um método muito simples. Ele consiste em você pegar a matriz completa do sistema e escalonar. Então você faz escalonamento, aí depois que você escalona, você obtém um sistema linear mais simples do que o sistema dado, aí você resolve o sistema da matriz escalonada. Então o método de eliminação de Gauss em linhas assim, muito gerais, é desse jeito. Então vamos ver aqui alguns exemplos dele. Por exemplo, primeiro exemplo, vamos resolver esse sistema. 4x menos 3y mais 2z igual a 30, 2x mais y menos 2z igual a 2, x mais y mais z igual a 1. Então, esse sistema, ele tem essa equação completa. E essa equação completa, ela pode ser escalonada segundo esse roteiro que está aqui. Aqui a gente dá todo o roteiro. Troca a linha 1 com a linha 3, depois faz linha 2 menos 2 vezes a linha 1, linha 3 menos 4 vezes a linha 1, depois multiplica a linha 2 menos 1. Então a gente faz esse roteiro todinho aqui. Aí com isso, a gente escalona essa matriz completa. A matriz completa desse sistema. Então é dado o sistema, eu pego a matriz completa, aí faço o escalonamento. O escalonamento é um pouquinho trabalhoso, né? Isso não é uma coisa assim instantânea, não. Bem, aí, quando eu termino o escalonamento, eu termino aqui o escalonamento. Está aqui a matriz da forma escada. Olha aqui a escadinha. Uma escadinha de uns, né? Escadinha de uns. Então essa matriz aqui está escalonada. Então essa matriz, a gente pode voltar a escrevê-la na forma de sistema. Então é o seguinte sistema. X mais y mais z igual a 1, y mais 4z igual a 0 e z igual a 1. Está aqui, é esse sistema aqui. Aí esse sistema aqui ele é bem fácil de resolver. É só você começar de baixo para cima. Então você pega z igual a 1 aqui embaixo, z igual a 1. Aí depois você pega z igual a 1, substitui aqui. Aí fica y igual a menos 4. Aí depois você pega z igual a 1, y igual a menos 4, substitui aqui. Aí calcula x igual a 4. Aí pronto, aí tem a solução. 4 menos 4, 1. Então é assim que o sistema é resolvido. Você faz o escalonamento, aí você volta ao formato de sistema e resolve de baixo para cima. Então esse é o método chamado método de eliminação de Gauss. Apesar de um pouquinho trabalhoso, mas ele é um método muito eficiente e fácil de usar, né? É eficiente e fácil de usar. Ele resolve qualquer tipo de sistema. Não importa se o sistema é pequeno, se o sistema é grande, se o sistema é mais complicado, não interessa. Ele resolve qualquer sistema que aparecer. Outro exemplo. Vamos resolver esse sistema aqui. 2x mais 4y menos 6z mais 3t igual a 3. 3x menos 5y mais 2z mais 4t igual a 4. 5x menos y menos 4z mais 7z igual a 0. Observe que esse sistema aqui ele tem 4 variáveis, né? X, y, z, t, e só tem 3 equações. Quer dizer, o número de equações não é obrigado a ser o número de equações não é obrigado a ser a mesma quantidade de variáveis, não. Podem ser bem diferentes. Então esse sistema aqui ele tem mais variáveis do que equações. Então a gente resolve pelo método de eliminação de Gauss da seguinte forma: a gente pega a matriz completa dele, então a gente olha para cá e escreve essa matriz, e agora a gente escalona essa matriz. Escalona essa matriz seguindo o mesmo roteiro de sempre, né? Quer dizer, o escalonamento a gente faz sempre do mesmo jeito, é sempre o mesmo roteiro. Então a gente obtém o número 1 aqui, depois a gente subtrai essas linhas, né? Aí vai obter essa matriz aqui, depois faz mais operações, até chegar nessa matriz aqui no formato escada, né? Aqui é uma escadinha, 1. Pronto. Essa matriz aqui, ela tá escalonada. Agora, observe que se você voltar ao formato de sistema, então a última equação fica 0 igual a menos 7. A última equação, 0 igual a menos 7. E 0 igual a menos 7 é uma sentença que é sempre falsa. Isso aqui é o que a gente chama de contradição. Ou então a gente chama isso de... Isso é absurdo, né? É absurdo você dizer que 0 é igual a menos 7. Então, como apareceu aqui esse absurdo, 0 igual a menos 7, que é uma contradição, então isso significa que o sistema dado não tem solução. Certo? O sistema dado ele é impossível. Você não consegue encontrar um x, um y, um z e um t
que satisfaçam todas as equações, porque a última equação sempre cai nesse absurdo. 0 igual a menos 7. Então, é um sistema impossível. Bem, às vezes, quando você resolve um sistema, tem algumas variáveis que você não consegue calcular. Tem algumas variáveis que ficam sem calcular. Então, essas variáveis que você não calcula, essas variáveis que a gente não consegue calcular, são chamadas de variáveis livres. Por exemplo, esse sistema aqui, ó, x mais y mais z igual a 4, x menos y menos 3 igual a 2. Ele tem 3 variáveis e 2 equações. Então, quando o sistema tem mais variáveis do que equações, então você não vai conseguir calcular alguma das variáveis. Então, esse tipo de sistema sempre tem variável livre. Esse aqui, por exemplo, tem variável livre. Quer dizer, você não consegue calcular x, ou então não consegue calcular y, ou então não consegue calcular z. Então, esse sistema ele tem variável livre. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso passar o que tiver z para o segundo membro, fica assim, ó, x mais y igual a 4 menos z, x menos y igual a 2 mais 3z, e aqui eu resolvo, eu calculo x e y, é só você somar e subtrair as equações. Aí você calcula esse x e esse y. Então você pode calcular o x e o y em função do z. Quer dizer, o z fica livre, você não calcula o z, mas você calcula o x e o y, você calcula o x e o y baseado no z. Aí você obtém a solução. A solução aqui é 3 mais z, que é o x, y1 menos 2z, que é o y, e o z que você não calcula. Então isso aqui é a solução do sistema. Então, para cada valor de z que você escolher, se você pensar no valor de z, aí você obtém um valor numérico para x e y. Por exemplo, se eu pensar z igual a 0, eu obtenho x igual a 3, y igual a 1, z igual a 0. Então isso aqui é uma solução. Então esse tipo de sistema, ele tem uma infinidade de soluções. Ele depende do valor que você escolha para z. Então se eu escolher z igual a 0, eu tenho uma solução. Se eu escolher z igual a 1, eu tenho outra solução. Se eu escolher z igual a 2, eu tenho outra solução e assim por diante. Então eu tenho uma infinidade de soluções para esse tipo de sistema. O conjunto de todas as soluções, que é isso aqui é o conjunto de todas as soluções possíveis, é chamado de solução geral. E outro resultado também que a gente usa com frequência é que o número de variáveis livres, a quantidade de variáveis livres de um sistema, ele é igual ao número de variáveis, é o n, que é o número de variáveis, menos o posto da matriz completa do sistema. Então, se você escalonar a matriz completa, você vê qual é o posto, aí é só pegar o número de variáveis menos o posto e isso dá o número de variáveis livres. Então, esse é um resultado que a gente usa com uma certa frequência. Vamos ver agora alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos resolver esse sistema aqui, que parece bastante desafiador, né? Ele tem 5 equações, né? 5 equações e 5 variáveis. Então é um sistema, que a gente diz que é assim, é um sistema 5 por 5. Então ele parece ser bastante desafiador, né? Ninguém pensa em resolver um sistema desse usando aquela regrinha conhecida do ensino médio chamada regra de Cramer. A regra de Cramer ela é totalmente inviável num caso desse. Porque se você vai calcular um determinado de ordem 5, isso dá um mundo de conta, né? Quer dizer, é uma quantidade de conta que não tem fim. Então, a regra de Cramer ela é inviável nisso aqui. Mas a regra de Gauss, que é o que a gente está falando nesse capítulo, a regra de Gauss ela resolve. Então, a gente pega o sistema, aí monta aqui a matriz completa, e agora o nosso trabalho é escalonar essa matriz. Que é uma coisa trabalhosa, mas que a gente consegue. Então, vamos escalonar essa matriz. Então, está aqui. Eu tenho esse passo, depois esse e depois esse. Então, você observa que o roteiro é o mesmo de sempre, né? A gente obtém um número 1 aqui, depois 0 que está aqui embaixo, aí depois obtém um número 1 aqui da segunda linha, aí depois 0 que está embaixo, aí pronto, aí chega no formato escalonado. Então, essa é a parte trabalhosa que tem. Então, quando a gente chega no formato escalonado, aí a gente volta ao formato de sistema. Então, essa matriz aqui, ela corresponde ao sistema
x menos y mais z mais t menos 2 vezes a variável igual a zero. Ou seja, é isso aqui. X menos y mais z mais s menos 2t igual a zero. E a outra linha lá corresponde a isso. Aí eu vou resolver esse sistema. Aí, se eu na segunda equação, se eu isolar o valor de y, eu obtenho y igual a isso aqui. Aqui, eu tiro da segunda linha, esse valor de y. Aí, se eu pegar esse y e substituir aqui, aí eu tiro o valor de x da primeira equação. Então, eu tiro esse y aqui da segunda linha, e depois substituo na primeira linha, e eu obtenho esse valor de x. Então, eu chego nessa solução. X igual a t mais 1 sobre 3, y igual a 3z mais 3s menos 5t mais 1 sobre 3. E o valor de zst eu não calculo, ou seja, isso aqui fica livre. São variáveis livres, z, s e t. Os z, s e t são livres, aí eu calculo x e y em função deles. Então, bom, então a solução geral é essa. Então eu posso escrever essa solução geral assim, ó. Isso aqui é o x, isso aqui é o y, né? Eu posso escrevê-la assim, desse jeito. Essas variáveis z, s e t não foram calculadas, portanto elas são variáveis livres. Note que a quantidade delas, ou seja, são três variáveis livres, é exatamente 5 menos 2, onde 5 é o número de equações total. É o número de equações, aliás, é o número de variáveis. São 5 variáveis e 2 é o posto da matriz. Então, 5 menos 2 dá 3, ou seja, 3 variáveis livres. Mas eu posso resolver de outro jeito, eu posso resolver de outras maneiras. Por exemplo, naquela segunda equação, essa aqui eu isolei o valor de y. Mas eu podia também isolar o valor de z. Então, se eu isolasse o valor de z, eu obteria isso aqui. Aí eu obteria essa outra solução. Note que essa solução ela é diferente dessa. Essa solução não é igual a essa. Mas ambas são soluções, quer dizer, ambas são soluções gerais e ambas são corretas. Apenas muda a maneira de escrever. Quer dizer, você pode escrever a solução geral no sistema, você pode escrever de uma infinidade de maneiras diferentes. Quer dizer, você não é obrigado a escrever assim, não. Você pode escrever de outras maneiras, certo? Então, mais um exemplo. Vamos resolver esse sistema aqui. Então, dado esse sistema, a gente monta a matriz completa, aí escalona a matriz completa, com esses passos aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá, para cá. Então está aqui a matriz escalonada. Isso aqui dá um pequeno trabalhinho, né? Quer dizer, dá um pequeno trabalho. Aí eu pego isso aqui, aí eu volto a escrever no formato de sistema. Então como é que é isso aqui, escrito em forma de sistema? Isso é assim, ó. Fica assim. Aí aqui eu isolo as variáveis que eu quiser. Por exemplo, eu isolo o valor de y aqui na segunda equação. Então, eu tiro esse valor de y. Então, o valor de y dá isso aqui. E depois substituo o y na primeira equação e tal cálculo x. Aí tira esse x aqui. Aí pronto, isso dá a solução geral. Note que o número de variáveis livres, as variáveis livres são 3 também. Ó, z, r e s. São 3 variáveis livres. E esse número, ele é exatamente 5, que é a quantidade de variável total, menos 2, que é o posto. É o posto da matriz escalonada. Então, 5 menos 2, 3. Pronto, então isso aí está resolvido também pelo método de eliminação de Gauss, do mesmo jeito. Bem, você pode usar o máxima para resolver sistemas lineares quaisquer. Você digita as equações, né? Equação 1, equação 2, equação 3. Aí depois é só usar esse comando solve. Então, solve. Aí você coloca aqui as equações entre colchetes. Aí coloca aqui as variáveis entre colchetes. Lembrando que nas equações, os coeficientes têm que estar multiplicados pelas variáveis. Então, eu não posso colocar 2x, 2 junto com x. Eu tenho que colocar 2 vezes x. Eu não posso colocar simplesmente 3y. Eu coloco 3 vezes y. E assim por diante. Então, você entra com as equações, nesse formato. Aí depois entra com as variáveis. Aí é só chamar o comando solve. Solve, equações, variáveis. Aí pronto, aí ele dá o resultado. Agora, as variáveis livres, o máximo chama desse jeito. Porcentagem R1, porcentagem R2, porcentagem R3. Isso aqui são as variáveis livres do sistema de acordo com a sintaxe do máximo. Por exemplo, temos aqui esse exemplo.
Esse sistema aqui que a gente resolveu aí, entre os exemplos que a gente mostrou, a gente resolveu isso aqui. Então, eu introduzo no máximo desse jeito, equação 1, equação 2, equação 3, equação 4, equação 5. Aí depois é só solve equações. Aí ele dá aqui, ó. Nota que isso aqui é variável livre. O S é variável livre 1, o T é variável livre 2 e o Y é variável livre 3. Então ele obteve essa resposta. Se eu quiser destacar alguma variável específica, por exemplo, se eu quiser que ele calcule o X e o Y como variáveis dependentes, aí eu coloco solve equações, aí eu coloco X, Y. Aí ele dá o X é isso aqui e o Y é isso aqui, em função de ZTS. E pronto. Com isso aqui, o máximo resolve qualquer sistema linear, por mais complicado que seja. Bem, pessoal, então é isso. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa semana. Então estudem isso direito. Isso aqui toma um certo tempo para vocês entenderem isso. Não é uma coisa instantânea. Então estudem direitinho isso aí, que a partir da manhã, de meia-noite, a gente vai colocar, a partir da manhã não, a partir de hoje, meia-noite, a gente coloca um questionário para vocês. Um questionário é como se fosse uma lista de exercícios, né? É uma lista de 10 exercícios para vocês resolverem no Moodle. Vocês resolvem, você diz lá qual é a resposta, e esse questionário ele vale nota. Ele é um questionário para nota. Então ele vai ficar à disposição hoje até o próximo domingo. Então é isso. Então vamos lá, mãos à obra.